Marcos capítulo 11, versículo 12. Nós vamos analisar aqui a última semana em que Jesus ele esteve aqui na terra. Obrigado, Fátima. A última semana, já pensou? Você sabe que vai morrer em uma semana. Agora, você imagina a tensão que Jesus estava. Eu acho que mais do que a morte foi o momento que precedeu, o momento de angústia que Jesus teve durante todo esse período. E foi interessante que ele, mesmo angustiado, triste, sendo traído, o que ele fez foi obedecer ao Senhor, pregar o Evangelho. E aqui a gente vai ver que durante esse processo, durante essa última semana, ele ficava ali na cidade de Betânia. Tinha uma cidade também chamada Betfagé, que ficava ali bem pertinho também. Ficava de 3 a 6 quilômetros de Jerusalém, e ele ficava transitando. É como se fosse daqui no centro da cidade. Então ele ficava transitando durante toda essa semana. Ele ficou indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, todos os dias. Ele dormia lá em Betânia e vinha em Jerusalém. E teve um desses dias que ele passou nessa aldeia chamada Betfagé. Foi aonde ele mandou que 2 dos discípulos dele fossem lá e pegasse um jumentinho que nunca tinha sido montado, e ele então montou nesse jumentinho. E foi isso, a última semana. E a gente não vai ler tudo, porque é muita coisa, mas aqui, no versículo 11 e 12, nos fala: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti para sempre. E os seus discípulos ouviram isso, né? Então, é importante a gente entender uma coisa. Quando você lê essa palavra, como já aconteceu comigo, e muito provavelmente aconteceu com alguns de vocês, você tem a tendência de pensar que Jesus foi injusto. Por que Jesus foi injusto? Porque não era tempo de figo. E ele chegou num tempo que não era tempo. E aí ele exigiu de alguém alguma coisa, ele exigiu daquela figueira figo fora de tempo. Mas quando você olha o que essa passagem significa, você vai entender que essa vai ser a minha e a sua realidade. Porque Jesus, ele não vai te avisar no dia que ele vai vir. Ele vai vir fora de tempo. E ele exige que você, mesmo fora de tempo, você esteja preparado. Você esteja frutificando. E essa figueira significa eu e você. Essa figueira se remetia a Israel. Ele estava, como eu falei, na última semana de vida. E na última semana de vida, os judeus ainda não tinham crido. Como mesmo depois que ele morreu, eles não creram. Uma grande parte, até hoje, eles não creem que Jesus foi o Messias, que Jesus veio. Eles não creram nisso. Então é importante a gente entender por essa ótica. E ele fala de um tempo que é um tempo sem fim. E ele diz assim que nunca mais nasça fruto de ti. Evidentemente que ele está falando do juízo sobre Israel, mas também do juízo sobre mim e sobre você. Jesus, ele vai vir fora de tempo e ele vai impetrar sobre nós um juízo. Não é um juízo de alguns dias, você vai ficar alguns dias de molho, não. É um juízo que você, se você não for salvo, vai ficar eternamente sem salvação. Se você for salvo, você vai ficar eternamente salvo. Então nós estamos diante da eternidade. Então ele usa palavras aqui duras, ele diz para sempre. Para sempre é para sempre. Veja bem o que diz lá em Mateus capítulo 25, 41. E ele diz assim, olha: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome. Aqui ele, mais uma vez, não foi só no dia da figueira que ele teve fome, quando ele saiu de Betânia, e naquela caminhada até Jerusalém ele teve fome.
mas no dia do juízo ele também vai ter fome. Ou pelo menos ele vai fazer uma figura de quem teve fome. E ele diz assim: eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão e não me visitastes. Isso me faz entender que todas as vezes que você deixa de fazer com o seu próximo, você está deixando de fazer com o Senhor Jesus. E era exatamente isso que ele estava falando ali naquela figueira. Então é muito importante que você possa fazer o bem às pessoas, mal sabendo você que quando você faz o bem às pessoas, você está fazendo bem para o próprio Jesus. Quando você está vestindo alguém, você está vestindo Jesus. Quando você está visitando alguém, você está visitando Jesus. Quando você está alimentando alguém, você está alimentando Jesus. É assim que funciona. Então, a gente pode entender aqui uma linguagem figurada de Jesus acerca da fome. E uma das coisas interessantes que a gente pode perceber é que ele achou folhas. E ele vai achar muitas folhas na vida de muitas pessoas que se intitulam cristãs, que se intitulam servos de Deus. E é preciso eu e você entendermos que nós temos responsabilidades. E a minha responsabilidade não é só aqui receber, encher do Espírito Santo, não. Porque algumas pessoas entendem, e eu gostaria que você mudasse um pouco a sua mentalidade com relação à salvação. A nossa salvação, ela não se consiste apenas naquilo que de errado nós deixamos de fazer, mas naquilo que de certo nós omitimos de fazer. Significa que é importante que eu deixe de pecar, eu deixe de prostituir, eu deixe de fornicar, eu deixe de mentir, eu deixe de fazer tantas coisas erradas, mas não é só isso que o julgamento vai julgar, o grande dia vai falar com a gente. É necessário que, além de uma posição passiva que eu venha tomar, eu também tome uma posição ativa. O que significa isso? Significa que, além de eu abster-me do pecado, eu preciso também fazer as coisas boas. Eu preciso ir, eu preciso pregar, eu preciso contribuir, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso vestir as pessoas, eu preciso sair dessa redoma que só pensa no meu ego, só pensa no meu eu. Então, eu preciso ir além. Você entende o que a salvação me exige? Ela me exige que eu vá, ela me exige que eu esforce, ela me exige que quando eu estou perto de alguém que precisa do Evangelho, eu fale do Evangelho para esse alguém. Ela me exige que quando eu estou diante de uma pessoa que precisa de um pão, eu dê um pão para essa pessoa, literalmente falando. Então, a gente olha muito a salvação no âmbito passivo. Eu vou à igreja, eu não estou mentindo, eu não estou roubando, eu não estou prostituindo, eu já recebi Jesus, mas a salvação é além disso. A salvação é você sair da sua casa, sair da sua residência, é você pregar o Evangelho, é você, como diz a palavra, eclésias, ir para fora, entende, igreja? Então, nós cristãos, nós estamos muito limitados à igreja, estamos limitados a frequentar os cultos e achamos que estamos salvos, que está tudo bem. Hoje de manhã, quando eu falava sobre essa palavra aqui, eu até falava sobre algumas exigências e alguns ministérios que são ministérios abrangentes. Tem ministérios abrangentes e ministérios específicos. Vou te falar o que significa isso. O ministério abrangente, por exemplo, todos nós precisamos pregar o Evangelho, todos nós precisamos ser gentis, todos nós precisamos ser bondosos, todos nós precisamos ter um caráter cristão. Isso não é um ministério para mim só ou para outros. Todos nós precisamos adorar ao Senhor, indiferente se você tem voz boa ou não. Todos nós precisamos orar, todos nós precisamos jejuar. Isso é ministério abrangente. Agora, existem ministérios específicos. Por exemplo, o Guilherme está aqui tocando um fundo musical, que talvez a gente nem perceba muito bem, mas é um ministério específico. Ele tem um ministério de adoração.
Então, além do ministério abrangente, que ele, como pessoa física, precisa adorar a Deus, ele tem um ministério específico que ele precisa estar aqui. Então, lá no dia do juízo, Deus, ele não vai me exigir se eu tive uma boa performance no louvor específico. Ele vai me cobrar quantas pregações eu fiz, a direção que eu tive nas pregações, se eu orei antes de pregar, se eu jejuei antes de pregar. Deus vai me exigir isso. É um ministério específico que Deus me deu. Eu tenho um ministério de intercessão. Então, se você não tem um ministério específico de intercessão, você não precisa orar 1 hora, 2 horas, como às vezes eu oro. Deus não vai te cobrar sobre isso, mas você precisa interceder. Você talvez não tenha um ministério específico de louvor, de adoração, mas você precisa louvar e precisa adorar, e você vai ser cobrado por isso também. Não com a intensidade que o Guilherme vai ser cobrado, que eu vou ser cobrado pelas pregações que eu faço, pelo cuidado que eu tenho que ter com o meu rebanho, com o rebanho que Deus me confiou. Então, todos nós seremos exigidos. E dentro da área específica a qual Deus te chamou, se você não sabe qual é a sua área, você precisa ficar atento com discernimento, porque Deus, ele vai te mostrar. Talvez o seu ministério seja um ministério de intercessão e você não sabe ainda. Talvez o seu ministério seja um ministério de evangelizar. Deus, se você tem um ministério específico de evangelizar na rua, Deus não vai te cobrar por quantas pregações que você fez no púlpito. Deus vai te cobrar por quantas pregações que você fez na praça, por quantas pregações que você, quando passava ali, você fez para os transeuntes, dentro dos ônibus. Deus vai te cobrar sobre isso. Se você tem um chamado de ser mestre, Deus vai te cobrar sobre isso. Agora, muitos de nós, querido, estamos totalmente passivos. Nós estamos deixando a vida nos levar, como diz o poeta do mundo. Deixa a vida te levar, a vida leva eu. Não, isso não funciona. Você e eu, nós precisamos entender qual é o nosso ministério específico, além dos ministérios abrangentes, que todos nós temos, e todos nós vamos dar conta disso. Nós precisamos apresentar os nossos frutos, porque um dia nós vamos nos deparar diante de Deus. E para que você não receba essa sentença, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu tive fome, você não me deste de comer, eu estava nu e você não me vestiste, eu estava preso e você não me visitaste. Então, querido, fique atento para que você não receba essa sentença negativa. Amém? Então, Lucas 12:47 nos fala: o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado por muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Alguns de nós, muitas vezes ficamos na fila da bênção. Muitas vezes, muitas pessoas ficam na fila da bênção. Deus, eu quero cura, eu quero o poder de curar, eu quero o poder de profetizar, eu quero o poder de pregar. Deus, eu quero que o Senhor me abra o meu intelecto para que eu possa entender a palavra. E aí Deus faz tudo isso. Deus pega e te dá um dom de cura, mas você não ora para os enfermos. Deus te dá o dom de falar, mas você não fala. Deus te dá as revelações, mas você não entrega as revelações. E você, se foi muito dado para você, muito você vai ser cobrado. Então, às vezes, é preferível você não ter muito, para você não ser cobrado tanto, se você não usa aquilo que você tem. É preferível você não ter. Mas se você tem um talento de tocar e enterra o seu talento, você vai ser cobrado pelo talento que você tem de tocar. Eu estava comentando ali agora, como que nós temos cantores talentosos aqui na nossa igreja. E essas pessoas, elas precisam sair do casulo espiritual que muitas vezes elas se encontram. Pessoas que têm vozes maravilhosas aí e estão enterrando o seu talento. E aqui a Bíblia é muito clara. E ela fala que o muito que você tem, o muito você vai ser cobrado. E tem pessoas que estão enterrando talentos, querido. Pessoas que têm o dom de convidar pessoas, têm o dom de ganhar almas. E não fazem isso. O Mateus, meu filho, ele falou aqui sobre finanças. E tem um dom interessante, querido.
que muito pouco eu falo desse dom, que é o dom de atrair riquezas. A Bíblia nos fala sobre esse dom em Deuteronômio capítulo 8, o dom de adquirir riquezas. E lá diz o seguinte, que quando nós tivermos esse dom de adquirir riquezas, nós não podemos dizer que foi a força da nossa mão que adquiriu a riqueza, mas foi o dom de Deus que nos deu essa riqueza. Tem pessoas que elas não têm formação, elas não falam bem, elas não têm tanto faro assim, mas alguma coisa acontece com elas. São pessoas prósperas, são pessoas que do nada elas têm a prosperidade, elas atraem prosperidade. Tem muitas pessoas assim. Por que essas pessoas elas vão ser cobradas? Por quanto ela pôde abençoar a obra do Senhor. Agora, as pessoas que têm o dom, mas não abençoam, elas vão ser cobradas também. Tem pessoas que estão fazendo um império e elas não têm esse dom da generosidade. Ela tem o dom da conquista, mas não tem o dom da generosidade. Vai ser cobrada. É preferível ela não ter tanta riqueza, porque ela vai ser cobrada pela riqueza dela. Então é importante que a gente entenda isso, querido. Veja bem, João capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. O que significa isso? É uma maneira educada de Deus, de Jesus Cristo, foi Ele que falou isso, de falar assim, olha, você quer fazer as coisas para mim? Então aproveita que você está vivo, porque quando você morrer, você não pode fazer mais nada. Quando nós morrermos, não adianta você fazer missa de sétimo dia, culto de ação de graça, acender vela, colocar ali na lápide uma frase bonita. Não adianta você comprar um túmulo de mármore e colocar o defunto. Isso não vai resolver nada. Isso serve para os vivos. O defunto, ele vai ter o juízo. A Bíblia nos fala que ao homem, a raça humana, está ordenada a morrer uma única vez. E vindo após essa morte, o juízo. Após a morte vem o juízo. O juízo é instantâneo. Nós vamos ter o dia do juízo final, que vai ser depois do milênio. Mas nós temos o juízo individual, que é após a sua morte. Imediatamente você sabe para onde você vai. Então, Jesus ele é muito claro. Se você recebeu muito, você vai ser muito cobrado. Agora, tem um detalhe. Você precisa fazer enquanto você está vivo. E eu vou te dar um conselho. A Bíblia também aconselha isso. De preferência, faça enquanto você tem força. Enquanto você é jovem. Porque quando você já está mais velho, você não tem força para fazer. Quando eu era jovem, eu pegava pilhas de panfleto e saía distribuindo panfleto, evangelizando todo mundo. Talvez eu não tenha esse pique hoje. Mas você que é jovem, faça isso. Esses dias agora no carnaval eu fiquei orgulhoso da nossa igreja. Eu fiquei muito orgulhoso, porque uma equipe de pessoas, incluindo o pastor Paulo, saíram para evangelizar no carnaval. E eu fiquei admirado. Aqui eu vou dar honra a quem merece honra, o pastor Paulo. Desculpe, pastor, de estar aqui te constrangendo aqui, mas ele estava exausto, ele estava cansado. E eu falei, onde você vai, pastor? Eu vou evangelizar com os jovens. E eu achei aquilo fantástico, eu achei isso maravilhoso. E é isso que nós temos que fazer, querido. Nós temos dons, nós temos talentos, nós temos que despejar esse talento na obra de Deus. Muitas pessoas aqui no nosso meio têm a capacidade de liderança. São líderes natos. São pessoas que têm esse poder de atrair pessoas, mas não querem compromisso. Querem compromisso com o mundo, querem compromisso com César, mas não dão a Deus o que é de Deus. Então não fazem um curso de liderança, se fazem, engavetam o diploma de líder e não são líderes. Então Deus está chamando líderes. Aliás, o conselho que Jesus nos deu não foi para fazer aquele tipo de oração assim, Deus, nos dê muita gente. Não foi esse o conselho. Nos dê muitos líderes. Orai para que venham os trabalhadores da seara. Venha trabalhadores. Venha pessoas que estão dispostas a dar frutos. Essa oração que Jesus nos ensinou a fazer.
E aqui ele segue o texto, ele diz assim, olha, se no primeiro bloco ele fala sobre frutos, o fruto que ele exigiu, o figo que ele exigiu daquela figueira, nesse segundo bloco aqui, ele fala sobre fruto e ele fala sobre oração. E ele diz o seguinte, no versículo 15, e vieram a Jerusalém, a Jesus, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito? A minha casa será chamada casa por todas as nações, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões? E os escribas e principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Amém? Então, é importante a gente entender isso, que Jesus, nessas idas e vindas de Betânia até Jerusalém, ele ia, voltava, numa dessas idas, ele teve fome, aí ele exigiu o fruto da figueira, a figueira não deu fruto, ele amaldiçoou aquela figueira, é exatamente isso que ele vai fazer com as pessoas que não derem frutos. Depois ele chegou, parece que ele mudou de assunto, porque ele chega no templo, mas ele não mudou de assunto, porque ele continua falando sobre frutos, frutos que os principais sacerdotes, os escribas e todas aquelas pessoas que tomavam conta daquele templo não estavam dando. Eles não estavam frutificando da maneira que Jesus queria que eles frutificassem. Por quê? Porque eles transformaram a casa do Senhor num comércio. Eles começaram a fazer coisas totalmente erradas. Eles transformaram aquilo que deveria ser santo em profano. Foi isso que eles fizeram. Então Jesus teve um surto psicótico? Não, evidentemente que não. Ele estava no Espírito, ele continuava no Espírito. Mas ele teve um ataque de ira. E ele, com todo ataque de ira, ele foi mais santo do que nós. Ele não pecou, mesmo irando, e a Bíblia nos fala, irai-vos e não pequeis. Então não é toda vez que você ira que você peca. Então, o que Jesus fez? Jesus ali, ele começou a levantar as mesas e a pegar os animais que estavam ali para ser sacrificados, que eles estavam vendendo, os cambistas que trocavam a moeda recorrente dos países para aquela moeda atuante ali em Israel. Ele pegou e jogou tudo para o alto. E ninguém teve autoridade de chegar e fazer alguma coisa com ele, porque ele estava cheio de anjos ali do lado dele. E as pessoas, inclusive, ficaram espantadas com aquilo que Jesus fez. E, na verdade, quando Jesus ele nos fala sobre essa passagem, ele nos fala sobre duas coisas. Os frutos que aquelas pessoas não estavam dando, e ele nos fala sobre uma segunda coisa, sobre o templo. O templo, evidentemente, ele estava falando numa linguagem literal, mas também estava falando numa linguagem figurada. Aquele templo era o templo mesmo de Jerusalém, mas aquele templo somos nós. Somos nós, querido. A Bíblia nos fala que nós somos templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6,19, olha aí. Fugir da fornicação. Eu falo aqui, traduzo para você algumas expressões que a Bíblia tem e que não é muito comum e talvez você não saiba. Fornicação é a relação sexual de pessoas solteiras. Então, o casamento é que te proporciona o sexo. Quer fazer sexo? Case. É isso que a Bíblia nos fala. Ah, eu sou solteiro, estou querendo fazer sexo. Então, Paulo ele deu um conselho. Aquele que se abrase, case. Se você não quer abrasar-se, é isso. Tá? Então, a fornicação é a relação sexual de solteiros. E Paulo, ele está falando sobre isso. E eu quero te falar que você é templo do Espírito Santo. Eu estou falando sobre templo. Você é templo. Você não pode profanar o templo. Porque se você profanar o templo, sabe o que vai acontecer? O ataque de ira de Jesus vai vir sobre você se você não se redimir desse erro. Se você não reconhecer a sua falha. Se você não fizer jus do sangue de Jesus sobre a sua vida. E diz aqui, fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, ele peca contra o seu próprio
corpo, ele está falando do templo. Você peca contra o templo do Espírito Santo? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, aqui nesse segundo bloco, ele nos fala sobre o templo literal e nos fala do templo que somos nós, que nós precisamos ter zelo para com ele. É por isso que é importante você cuidar do seu corpo. É por isso que é importante você saber se alimentar. De vez em quando eu falo aqui sobre alimentação, mas não é vaidade, não. É porque nós somos templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar. Nós temos que cortar nossa unha. Nós temos que lavar debaixo da unha, para a unha não ficar suja. Nós temos que lavar nosso cabelo. Você, irmã, você não pode ficar aí com o cabelo fedendo. Às vezes você chega perto de uma irmã, tem 15 dias que ela não lava o cabelo. Vou aproveitar minha escova. Querido, você é templo do Espírito Santo. Então você chega para um varão, às vezes, e ele está ali fedendo, não compra um desodorante, um perfume, não passa nada. Você é templo do Espírito Santo, querido. A pessoa desprovida de vaidade. A pessoa não compra uma roupa nova. Não, vou comprar só essas roupas aqui. Tem 2, 3 anos que ele está com a mesma roupa. Não compra um sapato novo, um tênis novo. Só fica andando maltrapilho. Você é servo de Deus, querido. Faça um investimento. Então nós precisamos entender isso. Eu me lembro que na época das vacas magras minha, e não que ela esteja gorda hoje, mas eu tive uma época que foi bastante magra. Eu comecei a orar, eu falei, o negócio está difícil aqui, Deus. Não tem dinheiro para nada. Aí Deus falou assim, olha, eu vou te ensinar a como você ter as coisas. E eu tinha uma camisa que eu mais gostava. Ele falou assim, dá essa camisa para alguém. Deus falou isso comigo. Eu falei, tá bom, mas eu estou precisando. Dá essa camisa para alguém. Eu falei, tá bom. Aí dei a camisa para uma pessoa. A camisa que eu mais gostava. E aí, quando foi naquela mesma semana, foi só eu e Deus, tá, irmãos? Naquela mesma semana eu ganhei 3 camisas novas. Diga-se de passagem. 3 camisas novas. Eu nunca esqueci isso. Acho que eu nunca falei isso aqui. Mas foi uma experiência que marcou muito a minha vida. Isso tem muitos anos. Muitos anos. Deus começou a me dar princípios. Eu me lembro que eu mesmo depois, alguns anos depois, que eu já estava ganhando dinheiro, parecia um saquetel furado no meu bolso, porque tudo que entrava saía. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Fala comigo. Aí eu abri a Bíblia, eu me lembro disso, e saiu lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que fala assim, olha, entrega as primícias. Deus, Ele não só quer que você entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, mas entrega primeiro. E eu me lembro disso também, eu estava dentro da igreja quando Deus falou isso comigo, há muitos anos atrás. Nós estávamos ali na Euclides Andrade. E olha, querido, aconteceu algo essas semanas, agora, tem umas 2 semanas que aconteceu isso, que eu achei muito interessante, e eu não estava programado para falar isso aqui, mas eu lembrei aqui agora. Eu sou muito fiel nos dízimos, sabe, igreja? E também nas ofertas. Eu sou muito fiel. Eu falo isso com toda a humildade. Vocês têm um pastor que é fiel nos dízimos. Então, se acontecer alguma coisa, não é culpa minha. Se acontecer alguma coisa com você, porque a gente ministra o que a gente é. Então, eu abençoo vocês com aquilo que eu sou, com a minha personalidade. Eu creio nisso. Então, muitos anos, todos os meses, eu posso estar devendo, eu posso estar fazendo o que for. Eu sou fiel nos dízimos. Eu sou fiel. Mas aconteceu algo interessante esses dias para trás, que incrivelmente, irmãos, incrivelmente, e Deus sabe do meu coração, eu me esqueci de dar o dízimo. Eu me esqueci de dar o dízimo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Deus, eu gostaria que o Senhor falasse algo comigo, mas não que estivesse ruim minha situação, de jeito nenhum, querido. Graças a Deus, não tenho dívida, não tenho nada. Eu falei, Deus, o Senhor pode falar comigo alguma coisa? Querido, sabe aonde saiu? Saiu em Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu abri a Bíblia e saiu isso. Muito raramente, isso sai. Eu falei, mas por que o Senhor está falando isso comigo, Deus? Eu sou dizimista fiel. Aí Deus falou comigo, você esqueceu que você não deu dízimo? Eu falei, eu não dei dízimo? É mesmo, Deus?
eu não dei o dízimo esse mês. Meu Deus, me perdoe. E fui lá, entreguei meu dízimo. Sabe, querido, Deus ele tem esse cuidado comigo. Você fala talvez, eu não dou dízimo e Deus nunca falou comigo. É porque Deus já falou tanto com você que agora a sua mente está cauterizada e se Ele falasse você não acreditaria. Então Deus nem perde tempo mais. Então, é isso, sabe, querido? A fidelidade de Deus, ela é muito recíproca. Você é fiel a Deus e Ele é fiel para contigo. E aqui a gente percebe, no versículo 19, diz aqui, olha, e sendo já tarde, né? Ele ficava ali, saía de Betânia, ia lá para Jerusalém, ficava lá o dia inteiro, irmãos. Jesus, na semana da morte dele, ele ficava o dia inteiro evangelizando, pregando, visitando, ele ficava ali. E aí, já estava tarde, ele voltou, ele foi voltar, ele voltou lá para Betânia. E aí, ele dormiu lá em Betânia com os seus discípulos todos ali, e aí, no outro dia, ele vai voltar para Jerusalém. Olha para você ver o que acontece. Veja bem, e sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Né? Então, aqui estava consumado o decreto de Jesus. Não brinque com Jesus. Jesus, ele simplesmente amaldiçoou, ele trouxe uma palavra de comando, ele trouxe uma palavra de autoridade para aquela figueira, e assim aconteceu. Agora, o que me chama a atenção, isso foi o Pedro que observou isso. Pedro, ele tinha um olhar clínico, ele observava coisas, então ele observou isso, e veja bem qual foi a resposta que Jesus deu. Veja bem, ele disse assim, olha, Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus. Parece uma resposta sem noção. Ele estava falando que a figueira foi amaldiçoada, a raiz secou, e Jesus falou, tende fé em Deus. E o contexto nós precisamos entender que o contexto aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre frutos. Jesus não achou figo naquela figueira. E Jesus agora fala sobre um fruto. É como se Jesus falasse assim, olha, você quer que a sua raiz permaneça eternamente? Tende fé em Deus. Se você, Pedro, não quer que essa figueira, que é você, esteja dessa forma, então tenha fé. É isso, porque se você não tiver fé, você não agradará a Deus. Assim que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira coisa que ele fala é a fé. Ele estava ali 3 anos e meio, 33 anos e meio de vida, 3 anos e meio de ministério, e ele fazendo milagres, ressuscitando mortos, curando os enfermos, expulsando demônios, fazendo maravilhas, multiplicando pães, e os judeus não tinham fé nele. Os judeus não acreditavam que ele era o Messias. E Jesus aqui dá um recado para os judeus, e para que você saiba, a figueira é o símbolo de Israel. Ele está falando para os judeus, tem de fé. Ele está falando para mim e para você, tem de fé. Mas não é qualquer fé. Eu não posso ter fé num homem, eu não posso ter fé num partido político. Eu tenho que ter fé em Jesus Cristo. Eu tenho que me achegar ao Pai em nome de Jesus. É essa fé que ele está falando. Quando a Bíblia nos fala de fé em Jesus, é isso. E nós, querido, para que as nossas orações cheguem a Deus, elas precisam ser feitas em nome de Jesus. E aqui nos afirma sobre isso. Quando a Bíblia nos fala aqui em João capítulo 14, versículo 13, e tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas que coisa é essa que você pode pedir em nome? Qualquer coisa? Não, a coisa que Ele te direcionar. E nós precisamos ter a direção até mesmo para orar. E Jesus, a primeira coisa que Ele fala quando Pedro observa que aquela raiz da figueira estava completamente seca, é sobre isso, é sobre fé. Ele fala sobre fé, mas Ele não fala só sobre fé.
Ele fala sobre um segundo fruto também, que é o poder da palavra. Ele fala sobre a autoridade que nós temos que ter na nossa palavra. Não é só a fé que nos basta. Nós precisamos entender o poder que Deus já nos deu de falar para as coisas segundo Deus quer que nós falemos. Não é falar qualquer coisa. Eu ordeno que esse relógio caia agora. Não é isso. Eu ordeno que esse ar-condicionado pare de funcionar agora. Não, não é isso. Eu tenho o poder de falar aquilo que Deus me direcionar. São palavras proféticas que a Bíblia nos fala que nós precisamos ter. E as palavras proféticas, elas são completamente direcionadas por Deus. Quando a gente percebe aqui no versículo 23, que diz o seguinte. Preste atenção nesse versículo. Que ele é um versículo-chave para você entender o que muitos teólogos não conseguem entender. O que muitos teólogos criticam. Eles chamam isso aqui de confissão positiva. Seja lá o que você quiser chamar, querido, confissão positiva. Desde que você tenha uma direção de Deus. Desde que você use o poder da palavra. Você pode chamar do que você quiser. Eu gosto de chamar de palavra de comando. E Jesus, bem como os seus discípulos, todos os milagres que foram feitos na Bíblia, no Novo Testamento, no Velho Testamento, nos Evangelhos, foram feitos através de palavras de comando. E diz aqui, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser, lhe será feito. 3 vezes a palavra dizer. 1 vez a palavra crer. Isso significa o quê? Significa que é importante eu crer? É, em Jesus. Mas é importante eu falar. E tem muitas pessoas que estão morrendo por causa da fala. Pessoas que estão adoecendo por causa da fala. Pessoas que estão na miséria por causa da fala. Pessoas que estão tendo uma vida emocionalmente destruída por causa da fala. Eu não consigo, eu não posso, a minha doença, a minha dor, a minha dificuldade, o meu problema, a fala. A pessoa não sabe expressar. E ela está esquecendo que a palavra dela é uma semente, conforme está escrito em Mateus capítulo 13. E ela está semeando coisas ruins, está semeando coisas negativas. Será que os teólogos também chamam isso de confissão negativa? Então, é importante a gente entender que há poder nas nossas palavras. O mundo e todas as coisas foram criadas através da palavra. Eu e você, quando somos direcionados por Deus, nós precisamos lançar a palavra. Foi isso que aconteceu. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Mas a palavra de Elias tinha tanto poder assim? A palavra de Elias era direcionada pela palavra de Deus. Deus falava com Elias, Elias profetizava. É isso, irmãos, que eu e você precisamos entender. Então muitas vezes Deus ele vai nos falar e nós vamos profetizar, nós vamos declarar, nós vamos dar voz de comando. E é importante que nós venhamos aplicar isso na nossa vida, nos nossos filhos, no nosso cônjuge, no nosso casamento, na nossa empresa, na nossa vida financeira, na nossa saúde. Nós precisamos ministrar coisas positivas. Nós precisamos ministrar a palavra de Deus. Nós precisamos orar a palavra de Deus. Nós precisamos declarar a palavra de Deus nos nossos lábios. Teve uma época que eu fiz muito isso, deu muito certo. Eu colocava versículos lá em casa e eu falava aqueles versículos, eu profetizava aqueles versículos. Você pode fazer isso, se você sentir no coração, coloca no espelho, atrás do guarda-roupa, coloca na porta, vai profetizando a palavra, vai declarando, coloca no carro, coloca em todos os lugares e começa a declarar a palavra. Coloca salmos, coloca um tanto de versículo e começa a falar isso. A sua mente, ela vai experimentar uma mudança. Amém? Então, Elias, ele fez isso, ele declarou
Mas ele não declarou porque ele estava com raiva de Acabe. Não, ele declarou porque Deus falou com ele para ele declarar. Então ele falou: Acabe, olha, não vai chover e só vai chover quando eu falar. Porque Jesus vai me falar a hora certa. Deus vai me falar a hora certa. E aí eu vou declarar e aí sim vai voltar a chuva. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E ele falou com o servo dele lá. Falou: vai lá que vai chover agora. Eu vejo uma pequena nuvem, o servo falou. Então vai lá que vai chover muito agora. É a minha palavra que está aqui. Deus já tinha falado, ele estava de joelho, orando lá no monte, quando Deus falou com ele. Aconteceu isso com o profeta Ezequiel. Ezequiel estava num vale de ossos secos. Talvez seja o lugar onde você está agora, num vale de ossos secos. Então tem uma saída para quem está no vale de ossos secos. Profetiza. Foi o que Deus falou. Deus falou com Ezequiel. Ezequiel profetizou. E ele falou assim: haja e ouve. Ouve músculos, ouve o ligamento, os tendões, ouve espírito naqueles corpos, ouve. Por causa de quem? Foi ele que teve o poder? Não. Foi Deus que falou com ele. E se Deus fala com a gente, nós precisamos falar o que Deus fala e vai dar certo. É assim que funciona. Então, nós precisamos entender isso, querido. Olha para você ver aqui, o versículo 24. Por isso vos digo que todas as coisas que perdides, orando, credes, receber e tê-las. Então a primeira coisa que Jesus fala, você precisa ter fé. Ele está falando sobre oração e frutos na oração. Nós precisamos ter fé. A segunda coisa, nós precisamos ter autoridade, não só fé, mas a autoridade, ela vai fortalecer a sua fé. Palavra de comando. Terceiro lugar, não existe palavra de comando sem palavras de petições. Antes de Elias comandar a chuva, você pode perceber algo interessante. Ele estava de joelho, pedindo. É assim que acontecia com Jesus. Ele passava uma noite pedindo. Ele passava uma noite adorando. Ele passava uma noite em comunhão com o Pai. Aí, os milagres aconteciam rápido. Ele não gastava muito tempo para fazer as orações de comando. Ele falava assim: Lázaro, sai para fora. Ele falava assim: pode ir que você já está curado. Ele fazia isso. Pedro e também João, ali na porta do templo chamada Formosa, ele não gastou muito tempo. O que eles fizeram? Ele falou assim: levanta e anda. Levanta e anda. Ele soltou o quê? Ele soltou a palavra, ele não pediu. Ele soltou a palavra, mas antes dele soltar a palavra, o que aconteceu com ele? Eles tinham vida de oração, de joelho no chão. Eles pediam muito a Deus, eles tinham muita comunhão com Deus. Então não adianta você ficar soltando palavra, falando palavras de comando, se você não tem vida de oração, de petição, de comunhão, de intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E eu tenho um sonho para essa igreja. O sonho que eu tenho para essa igreja é ver todos vocês com plena comunhão com Deus. O crente que ora menos, um dia nós vamos chegar a isso, se assim o Senhor quiser. Ele vai orar 1, 2 horas por dia. E aí, como foi o dia hoje? Hoje foi pouco. Orei 1 hora só hoje. Então, querido, quer milagres? Quer ter palavra de comando? Quer ter fé? Vai no joelho. Você gasta tanto tempo com a internet? Você gasta tanto tempo com tantas coisas que não edificam a sua alma? Por que você não faz um propósito? Deus, eu vou ter uma carga de oração pelo menos 1 hora. 1 hora. 1 hora é um relógio, é um horário chave, igreja. Quando Jesus falou ali no monte não, lá no jardim do Getsemane, fica 1 hora orando, 1 hora orando. É 1 hora chave. Em 1 hora você pode colocar todas as suas intercessões de dia. Você pode ter comunhão com Deus. Fica pelo menos 1 hora orando por dia. Todos os dias. Não tenho tempo. Deus vai te dar tempo. O que você precisa é de propósito, não de tempo. Eu me lembro, eu também lembrei aqui agora, que quando... E hoje de manhã eu falei isso, não na pregação, eu falei isso depois da pregação, que eu estava numa resenha ali com uma pessoa, eu contei essa história. E a história é a seguinte: eu não tinha dinheiro, eu tinha pouco dinheiro, na verdade. E eu tinha um sonho de uma casa. E Deus, então, Ele colocou no meu coração: procura a casa. Foi uma palavra, rema, procura a casa. Eu já contei esse testemunho aqui. E eu fui na Caixa Econômica, ali na Pedro II, sem dinheiro. Eu fui procurar a casa.
E quando eu chego ali, eu tinha esquecido meu óculos. Eu estava começando a usar óculos, isso foi em 2007. Eu tinha esquecido o óculos. Meu óculos é para longe. E as letras estavam pequenas. E eu estava custando enxergar as letras. Eu falei assim, eu vou pegar só esses 3 imóveis aqui, ó. Porque eu tinha que me afastar muito e as pessoas passavam no corredor, era um corredor. E aí eu falei, esse negócio está incomodando demais, vou pegar só esses 3 aqui. Mas eu fui só no primeiro. E o primeiro é o que eu moro até hoje. Deus, eu me lembro que naqueles dias Ele enviou uma pessoa para me dar. Ele me deu em espécie, em dinheiro, em notas, o equivalente a 10% desse imóvel. E detalhe, essa pessoa, ela não sabia de nada. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque eu estou dizendo a vocês que é necessário que você tome uma iniciativa. Quando você toma a iniciativa, Deus providencia tudo. Deus providencia tudo, querido. Você pode falar assim, olha, mas eu não sou dizimista, eu não tenho a mínima condição de ser dizimista. Querido, fala com Deus. Deus, a partir de agora eu vou ser fiel. Tá? Entenda uma coisa, querido. Você não vai fazer isso para mim. Você não vai fazer isso para mim. Eu não falo isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque Deus está querendo que eu fale isso aqui. Tome a iniciativa e fala assim, eu vou fazer isso. Eu não tenho condição, mas eu vou fazer. Deus vai honrar. Deus vai te dar a condição, querido. Deus vai te dar a condição. É assim. Nós abençoamos aqui essa igreja, sabe, querido? Eu vou te falar aqui uma coisa também, que eu também não gosto de falar. Mas a gente abençoa várias pessoas aqui, sabia? Um dia Deus tocou no meu coração. Deus falou assim, olha, você vai abençoar pessoas. Abençoa pessoas. E nós abençoamos aqui. Nós abençoamos viúva, nós abençoamos missionários, várias pessoas. A pastora Arlete que está ali, ela é testemunha disso. E por que eu nunca falei isso? Porque eu falei assim, olha, a igreja, eu não posso falar isso, eles não têm estrutura. Hoje Deus está me permitindo falar, eles não têm estrutura. Por quê? Porque algumas pessoas, elas precisam, não estou falando, são pessoas que elas não têm a mínima condição. A mínima condição. Eu não estou falando isso de assistência social, não. Assistência social é outra coisa, irmãos. É outra coisa. Eu estou falando no que diz respeito àquilo que Deus já me falou para me fazer. Ele me aponta as pessoas certas. Não é assim aleatoriamente. Ele aponta aqui, ó, essa pessoa, ajuda ela. Eu vou, juntamente com o Conselho Deliberativo Geral da nossa igreja, eu vou, o CDG, eu vou e falo assim, olha, Deus está falando isso, isso e isso. Está tranquilo? Está tranquilo. Então, invista. É assim que funciona. É iniciativa. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir as janelas dos céus. Nós vamos conquistar muitas coisas. Escuta isso que eu estou te falando. Porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Pode esperar, mas a resposta vai vir. Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida. Se você tiver uma coisa que Jesus falou com Pedro. Fé. Fé, palavra de comando, palavra de petição. E por último, a quarta coisa, antes de eu terminar aqui. Ele fala, olha aqui, olha. 25, ele nos fala o seguinte aqui, olha. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, vamos ler aqui a entonação certa. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes algumas coisas contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, se você não quer ser uma raiz seca, se você não quer ter uma sentença, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Se você não quer incorrer como aquela figueira e ser uma figueira infrutífera, é necessário que você tenha fé, é necessário que você tenha palavra de comando, é necessário que você tenha petições e é necessário que você perdoe. Ele ensina princípios de oração. Aliás, ele falou, a minha casa será chamada casa de oração. Que casa é essa? Você.
Você e eu, nós somos casa de oração para todos os povos. Deus, Ele quer ter comunhão comigo e contigo. É assim, ó. Deus quer. E para que a sua oração suba, você precisa de duas coisas. Você precisa selar a sua oração com o nome de Jesus. E a segunda coisa que você precisa é liberar o seu coração de toda mágoa. Ah, alguém me feriu. Perdoa esse alguém. Se o teu inimigo pleitear uma milha, vá com ele duas. Se ele pleitear a túnica, dele também a capa. É assim que funciona. Se ele bateu na sua face, entregue a outra. Abençoe a outra. Pode bater na outra. Não é reagir. Não é ficar com mágoa. Não é falar assim, agora eu nunca mais converso com você. Fazer beicinho. Xingar a Deus. Não, não é isso. É perdoar. E se você não perdoar, além de você ter sido ferido, você ainda vai ser uma figueira morta. É isso que a Bíblia nos fala. Então é simples. O processo é simples. Vou pedir que os músicos já possam subir aqui, que a gente cantar e adorar ao Senhor. Vocês podem subir? As pessoas que são músicas. Então, o que eu quero falar para você, para terminar, vamos levantar de uma vez, irmãos? Que aí você fica mais animado. Quando você levanta, você fica mais animado, né? O que eu quero te falar é isso, sabe? É muito simples o processo. O processo, ele funciona da seguinte maneira. Se você não perdoa, você não usufruiu do sangue de Jesus. Se você não usufruiu do sangue de Jesus, você não chega no Santo dos Santos. Se você não chega no Santo dos Santos, você não tem comunhão com Deus. As suas orações são interrompidas. Então, eu e você precisamos liberar o perdão. Você tem mágoa aí no seu coração? Então, querido, Deus, Ele quer um fruto de você. Que você perdoe. Perdoe as pessoas. Perdoe.